E aí, Ser em Evolução? Se é a primeira vez que você está aqui no canal, eu sou Andréia Romanha, esse é meu digníssimo esposo Carlos Henrique. Olá! Seja muito bem-vindo à nossa família de Seres em Evolução. No vídeo de hoje, nós vamos dar início ao 6º capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E nós vamos entrar no capítulo que ele fala sobre o ritmo hipnótico, as técnicas que ele utiliza para hipnotizar as pessoas e dessa forma se tornarem um alienado dele. Vamos conferir juntos? Bora lá! Seguimos então com a nossa bela entrevista. Bora lá! Que lei misteriosa é essa, pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? Pode chamá-la ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Então você tem o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle? É isso que você afirma? Isso é verdade. Assuma o controle de suas mentes e seus corpos, mesmo antes deles morrerem. Sempre que consigo atraí-las ou assustá-la por meio do ritmo hipnótico. O que é ritmo hipnótico? Como você utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. Vá em frente, mas mantenha a história focada em conceitos simples. Muito bem, farei o meu melhor. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Vocês humanos tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro dela. Ele chamou isso de lei da gravidade. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto pela forma que eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito por meio do hábito. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Sim. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Então essa é a forma como você controla a mente das pessoas, é isso? Sim, como eu já disse algumas vezes, tudo o que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação. Pelo que estou entendendo, então o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder suas prerrogativas ou seus privilégios de pensarem seus próprios pensamentos e moldarem os próprios destinos.
Isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuam as suas almas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser alvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre sua própria mente, enquanto ela está no planeta Terra. Isso é verdadeiro? Perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos, e isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Isso é tudo que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso, aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Essa força que vocês humanos chamam de Deus tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente. Se você usar essa força para manter controle sobre a própria mente, você acaba se tornando uma parte dela. No momento em que você deixar o corpo físico, se você por acaso negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência por meio da lei do ritmo hipnótico. O quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Tudo o que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente. Isso está correto? Essa é a forma como eu trabalho. O que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Eu as uso ou uso o que sobrou delas. E depois que tomo conta de sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes, mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras. Sim, não deixo passar nenhuma oportunidade. E vamos levando gente. Vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva, como você usa o ritmo hipnótico. Ah, isso é fácil. A coisa de que eu mais gosto, na verdade, é preencher as mentes das pessoas com o medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade de fazê-la alienar-se. Depois ela fica presa na minha rede por meio do ritmo hipnótico. Que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo? O medo da morte. Por que o medo da morte é sua arma favorita? Porque, na verdade, ninguém sabe, e de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se
no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual poderão nunca escapar. Então você não se preocupa com os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam da morte? Não, contanto que eles digam alguma coisa, se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Todo o ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém delas. Você afirma que as igrejas ajudam na sua causa. Em vez de ajudar as pessoas, diga-me, o quanto o deixa preocupado? A minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. O que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? Você me pergunta o que aconteceria? Vou contar-lhe o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter do mundo material, e também as salvaria de mim, após a sua morte física. Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar? Então, nós vamos concluir aqui a primeira parte do 6º capítulo, e a gente vê aqui fortemente o quê? Qual que é esse ritmo hipnótico? É o ritmo que ele usa, o maior alienado dele, qual é? O medo. O medo faz o que com a gente? Nos cega, nos hipnotiza. Quando a gente está com medo de algo, a gente fica focado naquilo, a gente não enxerga mais nada, não enxerga oportunidades, não enxerga a solução do problema. Às vezes nem é uma coisa tão grande, tão grave, mas a gente está tão ali no literal redemoinho que ele fala, tão preso ali naquele bololô, que a gente não se dá conta que com um movimento simples pode solucionar toda a situação, né? Pode resolver de forma mais leve, mais sutil. Então, e aqui outra coisa assim, que eu achei bem impactante, ele falar das igrejas. Né? Não estou aqui para falar de nenhuma, levantar bandeira de nenhuma igreja, porque eu sou cristã e eu acredito na fé. A fé é a única coisa capaz de movimentar e mover as montanhas. Mas ele fala aqui que a igreja é um grande trabalho em prol do reino dele, a favor. Porque tem muitas pessoas por aí que pregam e não estão tão preparadas assim. Não fez um estudo da Bíblia, um estudo tão aprofundado e fala conforme ela faz a interpretação. E aí quem tem menos conhecimento ainda vai interpretar do jeito dele e isso vai virando uma grande bola de neve. Quando interpretada da forma errada, causa o quê? Um pânico, um medo, um pavor do diabo. E o que ele mais gosta? Qual a maior arma que ele usa? O medo. Então, quando vai se pregando muito, ao invés, tem lugares que a gente vê que prega mais contra alguma coisa, contra o diabo, do que a favor de Deus. E tinha que ser o contrário, tinha que ser o oposto. Porque a gente precisa alimentar a nossa alma e o nosso espírito com as coisas boas, né, que vêm de cima, e não com as coisas ruins que vêm de baixo. Porque se você impregna o medo, o desespero, a escassez, a angústia, você vai ladeira abaixo. Você vai ficar nesse redemoinho e cada vez as coisas vão ficar pior. Então, finalizamos aqui. Quer concluir? Falar alguma coisa? Tá tudo certinho? Tem vergonha. Confere? Muita vergonha.
Então, nós finalizamos aqui e na continuação do próximo vídeo, nós vamos continuar no 6º capítulo e ele vai confirmar a importância da passagem bíblica que diz: quando 2 ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome, lhes será concedido. Então, ele vai enfatizar bastante essa passagem bíblica e vai explicar o que isso significa a fundo no reino dele lá, os viés dele. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui a sua contribuição, clica aí no joinha, deixa um comentário, porque isso nos ajuda. Leva esse vídeo para outras pessoas que podem estar precisando ouvir algumas verdades. E fiquem com Deus e até o próximo. Bye.